Bom, gente, vamos então falar do método de Monte Carlo. Nesse curso a gente só vai conseguir ver uma introdução, né, ao método de Monte Carlo. A gente não consegue ir muito a fundo. Mas a ideia do método surgiu, pelo menos o nome do método, né, surgiu por causa do Cassino de Monte Carlo, né, lá no sul da França, no Principado de Mônaco. Um dos criadores do método de Monte Carlo tinha um parente lá, não sei se era tio ou o que era dele, que gostava de apostar em cassino, né? Ele era emigrado da França para os Estados Unidos. E esse tio dele perdia dinheiro pra caramba no cassino, e então ele resolveu batizar o método que ele criou, usando números aleatórios, de método de Monte Carlo por causa disso. Eu vou colocar no Google Classroom um artigo de uma revista científica, de divulgação científica, na verdade, né? Desse cara, que não o tio, né, do cara, mas o sobrinho, onde ele conta essa história e muitas outras coisas. Envolve o Enrico Fermi e outros físicos famosos, né, o von Neumann e etc. O que a gente vai ver aqui nesse curso é como calcular áreas, ou seja, como resolver integrais usando o método de Monte Carlo. A ideia é muito simples, tá? Deixa eu só completar esse slide, né? O método de Monte Carlo, então, é qualquer método que usa números aleatórios, que usa aleatoriedade para resolver algum problema, para chegar a alguma conclusão. Tá? Qualquer coisa que usa números aleatórios se encaixa dentro dos métodos de Monte Carlo. Tá? Então é um nome bem abrangente para muitas e muitas coisas que você pode fazer. Tá? Então vamos lá, né? Como calcular integrais usando o método de Monte Carlo? Veja, ó, aqui eu tenho então um problema que é calcular a integral desta função f de x entre a e b. Certo? A integral entre a e b de f de x. Né? Ou seja, é a área debaixo desta curva até o eixo x. Né? Reparem o seguinte, ó, que a relação entre a área ou seja, a relação entre a integral e a área deste retângulo aqui, né, de lados b menos a e d menos c, é a mesma entre o número de pontos abaixo de f de x e o total de pontos. Né? Então veja, ó, se eu gero um monte de pontos aleatórios neste intervalo aqui, né? Ou seja, dentro do retângulo, eu gero um monte de pontos aleatórios dentro do retângulo e faço a razão entre os pontos abaixo da função e o total de pontos gerados, eu vou ter uma aproximação para a integral, né? Ou pelo menos uma maneira de calcular a integral sem resolver a integral, né? Se eu aumento o número de pontos, eu vou ficar com uma aproximação melhor. Então, quanto mais pontos eu gero, mais próximo do resultado, ou seja, da área que eu quero calcular, eu estarei. Né? Os químicos, isso eu não sei se continuam usando hoje em dia, mas eu me lembro no tempo da minha graduação, quando eu fazia laboratório de química, os químicos usavam uma maneira de calcular a integral parecida com essa. Eles faziam o seguinte: imprimiam um gráfico, certo? Pegava lá no computador, fazia o gráfico, imprimia, e daí faziam o quê? Recortavam este retângulo aqui, na tesoura mesmo, papel e tesoura, né? E pesavam, botavam na balança analítica, pesavam o retângulo. Daí tirava da balança, recortava a área aqui, pegava a tesoura e recortava seguindo a função f de x, né? E aí pesavam na balança só essa parte de baixo. Certo? E daí faziam a relação entre a área, o peso debaixo da curva e o peso total do retângulo. Né? Essa relação multiplicada pela área do retângulo te dá a área, te dá a integral. Né? É o mesmo princípio, né? Só que usando uma máquina, ou seja, uma balança. Né? O que a gente está fazendo aqui é usar o computador, que é uma máquina, e números aleatórios. Tá? Vamos ver um exemplo, que é este exercício número 1 que está aí nesse slide, que é o que? Ache uma aproximação para π, para o número π, calculando a área de 1/4 de círculo de raio unitário, usando 1 milhão de pontos do Monte Carlo. Né? Aqui está o que a gente vai fazer. Ó. Eu quero calcular a área deste quarto de círculo, né? De raio 1. Qual que é a área desse círculo? A gente sabe, do círculo inteiro seria πr², isso aqui é só 1/4 de círculo. Então é πr² sobre 4. Como o raio é 1,
né, a área é π sobre 4 simplesmente. Então se eu calculo esta área e multiplico por 4, eu tenho uma aproximação para π. Percebe? Né? E eu posso gerar 10 a sexta pontos aleatórios aqui dentro, ver quais caem debaixo do, ou seja, dentro do círculo, né? E quais caem fora do círculo. E faz a relação, multiplica pela área, que nesse caso é 1, então você nem precisa multiplicar, né? A área do retângulo, quero dizer. Você tem o π, né? Vezes 4. Você calcula a área, multiplica por 4, você obtém um valor aproximado para π. Vamos ver esse código em ação. Tá aqui, ó. Esse aqui serve para vocês depois resolverem o exercício 2, que como vocês podem imaginar, vai ser pedido para entregar, né? Mas vamos lá, ó. Eu vou então gerar 1 milhão de pontos, ó, usando a função random do numpy.random, né? E aqui, usando as dicas que estão aqui embaixo, ó, numpy_random n,2 gera um array com n linhas e 2 colunas de números aleatórios no intervalo 0, 1. Né? Então, em uma só linha, né? Em uma só linha eu gero 2 milhões de números aleatórios já organizados em duas colunas, né? De 1 milhão de linhas cada, certo? Duas colunas com 1 milhão de pontos aleatórios cada uma. E aqui nesta outra linha eu estou separando para x é a primeira coluna usando indexing, né? Como a gente já viu aí no curso de computação científica em Python, coluna 0 para x, coluna 1 para y. Tá? Ou seja, né, aqui em 3 linhas eu já fiz tudo o que eu precisava para gerar números aleatórios. Uma outra maneira de você ter feito isso era chamar 2 vezes a função random, né, direto para x, n pontos para x, um array com n, 1 milhão de pontos, né, já salva direto em x, e chama de novo a função random para y. Poderia fazer assim também, mas isso é menos eficiente, porque eu tive que chamar a função random 2 vezes. Isso custa um pouquinho de tempo. Tá? Vocês não vão, se vocês fizerem assim, vocês não vão perceber muita diferença, né? Mas imagina que eu tenho que ficar gerando 1 milhão de números aleatórios toda hora, né? Em um código de Monte Carlo mais real, né? De Monte Carlo, de uma aplicação mais sofisticada. Isso, aí sim você veria esse tempo extra para chamar 2 vezes a função se acumulando e aí sim você notaria a diferença. Tá? Então é sempre melhor chamar uma única vez a geradora de números aleatórios para que você não perca tempo. Tá? Isso se chama em inglês a overhead, né? O tempo extra que você precisa para fazer alguma coisa no tempo mínimo. É o overhead em relação ao mínimo tempo que você precisa. Bom, depois ó, existe uma outra função do NumPy, que é essa função where, ou seja, onde, né? Em inglês onde, que também é muito útil para você achar coisas. Aqui é direto, ó, né? Eu quero que o Python procure para mim todos os valores de x e y tais que x ao quadrado mais y ao quadrado sejam menor ou igual a 1. Nesse caso menor, tanto faz, né? Menor ou igual ou menor. Tá? Ou seja, né? Eu quero saber quem está dentro do círculo e quem está fora. Tem um monte de pontos aleatórios dentro deste retângulo. 1 milhão de pontos aleatórios. Alguns estão dentro do círculo, outros estão aqui fora. Né? Quem está dentro do círculo, né, é tal que o x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que 1. E é o que esta função aqui do Python está calculando para mim. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor que 1. E aqui eu estou falando qual é o size, o tamanho deste array gerado. Tá? E aí eu salvo isso numa variável n dentro, ou seja, o número de pontos que estão dentro do círculo. Tá, espero que tenha ficado claro isso aqui. Se alguém não entendeu, por favor, fale comigo por e-mail ou pelo Google Classroom ou por comentários ao vídeo, tá? De alguma maneira, para que eu tente explicar isso aqui melhor. Eu imagino que não é muito difícil, mas eu não sei, né? Vocês precisam me dar um feedback. Bom, uma vez conhecido o tamanho, né? O size da quantidade de pontos que estão dentro do círculo, eu faço a relação, né? O que está dentro sobre o total. Isso seria a área do quarto de círculo. Multiplico por 4 para ter a área total do círculo, ou seja, π. Né? E aí imprimo para vocês o π na tela. Quando a gente roda esse cálculo, ó, tá lá, ó, 3.141056. Não é lá essas coisas, né? Então o método de Monte Carlo não é o melhor para calcular integrais, o erro é relativamente grande, mas é uma estratégia que deu origem ao método, né?
Ninguém faz cálculo de integrais assim para integrais simples. Ele é muito usado, por outro lado, em integrais triplas, integrais multidimensionais, porque aí sim a vantagem dele começa a aparecer em relação a métodos analíticos, tá? Ou métodos numéricos baseados em determinismo, né? Vamos rodar de novo, vocês vão ver que o valor é diferente. A cada vez que você roda, a aproximação é diferente. Antes era 3.14,0 qualquer coisa, agora é 3.14,2, né? Vamos rodar de novo. 3.14,219, 3.14,257. Então, cada vez que você roda, você vai obter um valor diferente, né? Então, em princípio, você poderia rodar algumas vezes e tirar a média, né? Isso ia te aproximar um pouquinho mais do valor real de π. Tá bom? Então, tá aí essa estratégia para integrais numéricas. Este exercício 2 vocês vão entregar para mim, vão integrar também, né? E entregar na semana que vem, tá? Não é muito difícil, é super simples. A questão é só como você faz para gerar números aleatórios em intervalos que não são de 0 até 1, né? Por exemplo, né, para calcular esta integral aqui, né, de 0 até π, você precisa gerar números aleatórios de 0 até π. Tudo bem? Mas, usando essa estratégia que está aqui embaixo, dessa transformação linear, eu não vou explicar, eu vou deixar como também tarefa vocês tentarem entender o que está sendo feito aí. É fácil de entender, tá? Usando essa estratégia, então, vocês conseguem gerar números aleatórios em outros intervalos. A ideia é gerar números aleatórios no intervalo 0, 1, aplicar uma transformação linear para um intervalo AB qualquer. Tá bom? Além disso, né, para calcular essas integrais, vocês vão ter que definir algum retângulo, né? A base do retângulo é fácil. Por exemplo, aqui é um retângulo entre menos 1 e 2, de base entre menos 1 e 2, né? Ou seja, aqui, né, o A é menos 1, o B 2. Mas vocês têm que depois determinar uma altura. E essa altura é meio aleatória, né? Ou seja, não é que ela seja aleatória, mas você pode escolher qual é a altura, tá? Então tem que escolher uma altura adequada para que a área que você quer calcular, né, esteja dentro do retângulo completamente, tá? É isso então, gente, o método de Monte Carlo, tá? E a gente com isso termina o conteúdo da disciplina. E a partir da semana que vem, depois da entrega deste exercício, vai agendar a prova para o meio mais ou menos de julho. Tá bom? Eu vou propor alguma data, né? E aí a gente negocia dependendo das outras disciplinas que vocês estejam fazendo e que para evitar que outras provas ou outras atividades fiquem muito próximas da nossa prova, tá? Para que vocês tenham mais tempo para se dedicar à solução da prova de métodos computacionais da física. Tá bom, gente? Era isso então, tá? Até a próxima então. Valeu, abraços.